Senhor, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar os outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Amém? Foi isso que a gente aprendeu aqui. Creio que eu estou falando não só por mim, mas pelo Alberto também, né? Que agora, dia 17 de março, para 6 anos que eu me converti. E eu me converti aqui, né? Comecei a conhecer o Alberto, comecei a visitar a célula, né? Como muitos aqui, depois comecei a visitar a igreja e me converti, né? E eu acho que foi o maior desafio da minha vida, foi eu lutar com isso, porque assim, desde a minha adolescência eu tinha vontade de servir a Cristo. Meu pai, né, no momento, né, da minha adolescência, servia ao Senhor também, meus avós, meus bisavós eram evangélicos, tudo, e tios, e eu não conseguia fazer isso por medo de renunciar às coisas do mundo e por medo de não me adaptar. Mas aqui eu consegui me sentir à vontade, consegui me sentir confiante, né, em que poderia conseguir vencer tudo aquilo e me converter, né, há quase 6 anos atrás. Né, e como aqui muitos irmãos sabem, né, no começo, né, eu comecei a namorar com o Alberto, aí veio o Miguel, a gente casou, né, e começamos a realmente a viver a Igreja Batista Viva em Comunidade. Né? E eu digo a vocês, irmãos, que aqui eu aprendi os grandes valores da minha vida, né? Valores que eu não aprendi na minha infância, eu aprendi aqui. Eu aprendi ouvindo as palavras, né, dos nossos pastores, eu aprendi ouvindo as palavras dos nossos irmãos, né? Eu aprendi valores de família que eu não tinha, da preocupação com os outros, do amor pelos outros, do se importar com pessoas que a gente não conhece direito, mas a gente já ama, a gente já acolhe. E foi assim que eu me senti, né? Porque quem é universitário, que sai de um lugar para outro para estudar, sabe o quanto é difícil você largar a família, largar sua vida e dizer, não, vou viver em outro lugar, vou fazer uma nova vida. E aqui eu passei muitas dificuldades até conhecer Jesus em relação à solidão, a estar doente mesmo, acamada, desmaiar no apartamento sozinho, não tinha ninguém, e não queria ligar para os meus pais para preocupar eles. E graças a Deus, Deus colocou o Alberto na minha vida, né, que era meu vizinho, né, se tornou meu namorado, né, noivo, marido, né, e a partir dele eu comecei a conhecer as pessoas, comecei a fazer amizades e vi que eu não estava mais sozinha, né, e passei a ver que a cada dia a família crescia mais, né, e hoje, como eu falei para muitas pessoas, hoje não é que eu estou triste, mas eu já estou naquela saudade, porque aqui eu vivi, acho que a irmã Rosa lembra que eu falei isso para ela, que eu vivi coisas em família que eu não vivi com a minha família de sangue. Eu aprendi a dizer eu te amo facilmente e com verdade, coisas que eu não ouvi na minha infância. Eu aprendi a abraçar, beijar, amar as pessoas, e eu não senti isso nunca na minha infância dos meus pais. Porque meus pais sempre foram as pessoas fechadas, né? Muito só, né? Não gostavam de carinho, não gostavam de afeto. Eram grandes pais, mas em relação à afetividade eles não conseguiam fazer isso, né? E aqui eu vi que o negócio era diferente, como é legal, mas ao mesmo tempo com aquela barreira, mas Deus foi trabalhando isso na minha vida, né? E hoje eu posso dizer, né, que eu estou saindo daqui de Maceió transformada por Cristo. Aleluia. Né? Eu posso dizer que hoje eu estou saindo de Maceió vivendo o Evangelho que o Senhor nos deixou, né? Que o Senhor nos ensina a cada dia. Eu vi, irmãos, né, quem acompanha a nossa história, a grande maioria, minha discipuladora, meu pastor, os nossos amigos em Cristo que estão aqui, né, que acompanharam desde o início, a gente viveu muitas dificuldades, né? Dificuldades financeiras desde o início quando a gente casou, né? Dificuldades financeiras,
dificuldades afetivas mesmo, no relação ao nosso casamento, por uma imaturidade, porque a gente casou muito jovem, a gente deu um passo maior do que a perna e a consequência veio, e a gente não sabia como lidar com o casamento, a gente não sabia como lidar com o filho, mas a gente venceu em Cristo a cada dia. Né? Aqui, vocês que estão sendo discipulados, sabem a importância do discipulado, porque aqui, de início, quando eu cheguei, Deus me deu uma mãe maravilhosa, que hoje está em São Paulo, né? Que é a irmã Monique. Eu acho que a maioria conhece. E foi ela que pegou a pedra bruta, né? E começou a tratar ali com carinho. Né? E não era fácil, irmão. Digo a vocês, eu não era nada fácil. Coração muito duro, muito fechado. Né? Valores mundanos, impregnados em mim. E que isso foi muito difícil. Só o Senhor. Muita oração, muito jejum, eu creio, do meu esposo, que já servia a Cristo, dos meus pastores, já minha discipuladora, que foram conseguindo conquistar, né, esses momentos assim, do meu coração, e assim eu fui crescendo. Né? E hoje, eu estou aqui, né, tem muita coisa para falar, mas eu não vou tomar muito tempo, né, que eu queria agradecer, né, a Deus, primeiramente, por tudo. Né? O ano de 2013, para mim, e para o meu esposo, eu creio que foi, nesses 5 anos de casado, foi o nosso ano mais difícil. O ano que a gente estava mais junto, emocionalmente, como marido e mulher, mas foi o ano mais difícil financeiramente. O ano onde a gente viu a necessidade de bater a nossa porta por várias vezes. Né? E assim, muitas vezes a gente chegava aqui, dava aquele graça e paz, aquele sorriso no rosto, mas a gente sabia o quanto estava difícil, que por muitas vezes a gente não sabia como ia alimentar os nossos filhos no outro dia, mas a gente persistia em Cristo. E o Senhor usou pessoas tremendamente o ano todo nas nossas vidas. Né? O Senhor derramou graça na nossa vida de uma forma abundante, irmãos. Como eu nunca pensei em depender do Senhor, dependi no ano passado. E consegui coisas assim tremendas, porque eu vi a graça de Deus crescer a cada dia no meu lar. Eu vi os irmãos que o Senhor me deu, a família de Cristo, chegar cada dia mais junto, mais perto. E aquele amor fazia a gente dizer, não, vale a pena a gente continuar aqui. E as propostas de emprego vinham, e as pessoas chamavam a gente de loucos, porque como é que vocês estão passando necessidade em um lugar onde vocês podem estar em outro, trabalhando, dando melhor para os seus filhos, vocês têm condições para isso. Aí o Senhor dizia, não, fica mais um pouco, tem mais para vocês fazerem. E a gente ia vivendo ali a cada dia na graça de Deus, e o Senhor levantou a cada momento pessoas para orarem pela gente, para dizer, não, vale a pena, vocês vão vencer, vale a pena, vocês vão conseguir. E assim, né, e eu nem se fala, né, do que eu aprendi a discipular aqui, fui auxiliar de célula, fui líder, né, e vi pessoas crescendo através de coisas que eu aprendi, que eu pude ensinar, né. E hoje eu vejo minhas discípulas, grande maioria, crescendo, assim, ministerialmente mesmo. Eu lembro até que do início de tudo, eu não me achava capaz de discipular. Né? E já me encontrei no dado momento discipulando 10 meninas. Né? E conseguindo fazer aquilo de verdade. E conseguindo liderar a célula. E conseguindo ser líder dos jovens. Como vocês, jovens, foram importantes para as nossas vidas. Como vocês fizeram entender que realmente eu tenho um chamado na minha vida. Como cada vez que estava difícil, vocês diziam, não, mãe, vamos lá, vamos para a oração. De uma forma carinhosa, eles, a maioria chamavam de mãe, não, mãe, vamos fazer, vai dar certo. Que você precisar, a gente está aqui. E eu via meninos e meninas fazendo o esforço maior possível para estar junto da gente, para fazer com que os sonhos do Senhor acontecessem neste lugar. E a gente colheu muitos frutos, né? E hoje, assim, eu, né, tenho que agradecer a Deus por cada jovem aqui, por cada irmão em Cristo que abençoou a minha casa, que abençoou os meus filhos, né?
Irmãos que eu não tinha nem tanta proximidade, mas que Deus usou assim, resposta de oração, uma noite para um dia. O irmão Pio sabe do que eu estou falando, né? Irmão Marquinhos e tantos outros, que a gente orava uma noite e no outro dia a resposta vinha. Irmã Cícera nos abençoou. Irmã Adriana, por muitas vezes, foi mais do que amiga, foi irmã de sangue, irmã de verdade. E me ajudou a suportar, né, necessidades emocionais, tudo isso. Ele mesmo sabe do que eu estou falando. Né? Irmãos que eu ganhei aqui, fora cada discípula, né, que é muito amada, né? Cada uma que me ajudou a acreditar em mim, a acreditar nas coisas. Né? E acho que essas palavras de agradecimento a Deus, primeiramente a vocês, não são só minhas, mas são minhas, do meu marido, do Miguel e da Bárbara. Né? Estamos indo embora hoje, no final da noite, né? Estamos voltando para Arapiraca, mas agradecidos por tudo que aconteceu, agradecidos por cada momento que vivemos e principalmente agradecidos a Deus, porque aqui eu fui nova criatura, eu fui transformada, eu estou sendo lapidada a cada dia e creio que a Maiara que saiu há 7 anos atrás de Arapiraca não é a Maiara que irá voltar. Né? E isso é o que mais me dá alegria, de saber que agora eu sou testemunha do Senhor dentro da minha casa, dentro da minha família e para os meus amigos. Pastor, pastora, pais, né? Muito obrigada por tudo. Né? O Senhor, pastor, me ensinou a amar um pai que não era o de sangue, mas o Senhor se tornou mais do que isso na minha vida. Muito obrigada. Minha pastora, discipuladora, amiga das horas mais difíceis, muito obrigada. Né? E obrigada a cada um aqui. Amém?